E hoje o que a gente vai estudar é sobre o chamado Linux. Então, o Linux a gente vai estudar porque, até para vocês que são funcionários públicos, aqui no Paraná, o governo estadual implantou um programa que, para economizar recursos em comprar software e comprar Windows, comprar o Microsoft Office e esses softwares que são pagos, eles implantaram um programa que é o programa Software Livre. Então, aqui no Paraná, a gente utiliza nos órgãos governamentais sistemas livres e gratuitos. Esse pinguim que tem aqui é só o mascote do Linux, que ele é chamado Tux. Tá? Só por isso que ele está aí. Então vamos estudar um pouquinho sobre esse Linux. Então o que é o Linux? Então o Linux é um sistema operacional de código aberto. Em inglês, código aberto é open source. Então esses dois termos são a mesma coisa. E o que significa um sistema operacional ser de código aberto? Então o código é aquele texto que o programador escreve para poder criar um programa. Então, você dizer que um software é de código aberto significa que esse código é disponibilizado para todo mundo. Isso significa que quem quiser alterar ou melhorar esse software tem a possibilidade e é livre para isso. Além disso, é chamado um software livre. Livre porque você pode copiar esse software sem prestar satisfação para ninguém, você pode passar para os teus colegas esse software, você pode instalar na tua máquina sem você ter a necessidade de pagar alguma coisa para isso. Então é por isso também que ele é chamado gratuito, porque você não precisa pagar nada por isso. Muitos de vocês talvez já tenham visto aí em revistas ou até mesmo em bancas de jornais o CD do Linux para vender. Vocês devem estar falando assim, mas não posso pagar por ele porque ele é gratuito. Na verdade, quando você compra esse CD do Linux, você não está pagando pelo Linux, você está pagando pelo CD. Porque o CD tem um custo, aquele plástico custa dinheiro. Então, o pessoal vende, mas vende só o material. Então, por exemplo, se você vai comprar um Linux que vem com manual, esse manual é pago. Além disso, o Linux, por ele ser de código aberto e ser livre, ele é muito mais seguro do que aqueles outros softwares que a gente tem que são proprietários. Justamente pelo fato de que muitas pessoas trabalham em cima dele para fazer alterações e melhorias nesse software. Então, por exemplo, eu, que sou da área da informática e sou um programador, eu posso pegar um software livre, estudar ele, eu vejo que tem algum defeito, eu posso abrir o código dele e melhorar isso, tirar esse defeito que ele tinha e agora disponibilizar para todo mundo gratuitamente esse software melhorado. Então é por isso que o software livre e o Linux, que é um software livre, ele é dito seguro. Além disso, ele é dito estável também. Por que estável? Estável no sentido de que ele não dá tanto problema, ou seja, ele não trava com frequência. Ele não vai dar mensagens de erro com frequência. Por quê? Justamente por ele ser um software livre. Como ele é livre, as pessoas melhoram ele e evitam que ocorram defeitos nele. Por exemplo, no Windows, quando você se depara com uma mensagem de erro lá que diz este programa executou uma operação ilegal e será fechado, o que você tem que fazer? Lá tem um botão que tem uma opção, enviar relatório. Por que você envia esse relatório? Para notificar as pessoas que desenvolveram esse software que aquele defeito ocorreu. Quando você notifica essas pessoas que esse defeito ocorreu, você vai ter que esperar que eles consertem o defeito, lancem uma atualização que muitas vezes pode ser inclusive paga, para daí o teu software não dar mais aquele problema. Já no software livre, se você encontra um problema desse, você pode você mesmo corrigir. Lógico, se você entender de programação. Então, vamos continuar nosso estudo. Um pouquinho sobre a história do Linux. Então, por que o Linux se chama Linux? Então, uma vez existiu um cara chamado Linus Torvalds. E esse cara, ele era um estudante da área da informática. E ele era estudante lá da Finlândia. E ele desenvolveu, como seu trabalho de conclusão de curso, um sistema operacional. Só que ele teve um intuito um pouco diferente, ele foi um pouco inovador nesse desenvolvimento do sistema dele. Ele quis juntar duas coisas. Primeiro, desenvolver um sistema operacional que fosse mais estável, mais confiável e melhor do que os que existiam na época. E outra coisa que ele tentou unir a isso
foi que, na época, existia um outro cara chamado Richard Stallman, que ele havia iniciado a ideia de software livre, com uma fundação chamada Free Software Foundation. Então, é a fundação do software livre, é isso que significa aqui, fundação do software livre. Então, ele desenvolveu essa fundação pensando na seguinte forma: por que eu tenho sinal de televisão disponível gratuitamente? Por que eu tenho que pagar, então, por um software livre? Por um software que eu vou usar? Então, ele pensou o seguinte: por que não criar softwares que sejam livres? Ou seja, eu posso ter um software e eu disponibilizo gratuitamente para todo mundo, e esse software eu vou ajudar o mundo com esse software. Eu vou ser como filantropia. Eu desenvolvo, dedico o meu trabalho gratuitamente para as outras pessoas aproveitarem a vida de uma maneira melhor. E assim elas economizam dinheiro ali e podem gastar esse dinheiro em coisas mais úteis. Então, quando o Linus foi desenvolver esse software, ele pensou: vou aliar então o desenvolvimento do sistema operacional Linux com o software livre. Então, vou fazer um sistema operacional livre e disponibilizo isso para todo mundo. O nome vem do nome do Linus, porque Linux e Linus são bem parecidos, só altera o X ali no final. Tá? Então, um pouquinho mais sobre a história. Existe, além... o Linux não é só um Linux que existe no mundo. Existe uma infinidade de distribuições do Linux. A gente vai estudar uma versão que é a chamada Ubuntu. Tá? Eu já falo um pouquinho mais sobre essa distribuição. Mas existem outras distribuições, por exemplo, Red Hat, SUSE, Debian. Mas o que muda de uma distribuição para outra? Então, uma distribuição tem uma ênfase diferente da outra. Quando o Linux foi desenvolvido pelo Linus Torvalds, ele foi desenvolvido uma versão só. Essa versão, quando saiu de lá, ela era bem simples, não tinha muito recurso, não tinha muita coisa, muita funcionalidade. Mas, quando ele disponibilizou isso gratuitamente na internet, o pessoal começou a copiar esse código, alterar, fazer melhorias e disponibilizar de novo na internet gratuitamente. Quando cada pessoa que fez isso teve uma linha de raciocínio diferente. Isso significa dizer que, a partir do momento, essa linha de raciocínio era tão diferente das outras que elas acabaram surgindo como se fossem coisas independentes. Então a gente tem uma distribuição, por exemplo, essa que está aqui no quadro, que é a chamada Debian. Ela é uma distribuição que ela é mais voltada para servidores. Então ela é uma distribuição muito segura. Ela tem como princípio principal dela a segurança. Para quê? Os serviços de um servidor não tenham problemas com hackers, com pessoas maliciosas que queiram invadir esse sistema para prejudicar as outras pessoas. Então, por exemplo, assim, um servidor de e-mail. Vocês que acessam o e-mail da Hotmail, Gmail, Yahoo, esses servidores de e-mail, em geral, são hospedados com servidores Linux. Por quê? O Linux é mais estável, é gratuito e ele é voltado para isso. Então, essa distribuição Debian é voltada para esse tipo de serviço. Tá? Algumas outras distribuições, como esse Red Hat que a gente tem aqui, ela é desenvolvida para o usuário final. Para você que quer ter esse Linux em casa, ela é desenvolvida para você. Porque ela tem um monte de benefícios, um monte de facilidades que vão ajudar você no desenvolver das suas atividades. Então, por exemplo, quando você coloca um pendrive lá nesse Red Hat, na hora ele já aparece o pendrive para você, como lá no Windows acontece. Já no Debian, para você abrir o teu pendrive, tem que você dar ordem para o computador, falando: eu quero que você acesse o pendrive. Isso por segurança, porque o computador não tem vontade própria. Ele não vai fazer uma coisa que ele não foi programado para fazer. Então, se você coloca o pendrive e esse servidor ali é para ser seguro, ele vai esperar que você dê a ordem para ele. Pode abrir esse pendrive. Tá? Então, essas são as diferenças entre as distribuições. Não existem só essas, existem uma infinidade de distribuições diferentes, tá? Mas a que a gente vai estudar é essa Ubuntu. Tá? Continuando sobre o que é o Ubuntu, então. Então, ela é uma distribuição de Linux gratuita. Como todas as distribuições do Linux são gratuitas. Além disso, a cada 6 meses é lançada uma nova versão e também gratuita. Quando eles lançam uma nova versão é porque ela foi melhorada e agora ela tem atualizações de segurança. Porque apesar dele não ser voltado só para servidores,
ela também é muito segura. E o intuito dessa distribuição é que você não seja prejudicado por nada. Tanto que vocês já devem ter ouvido que o Linux, não existem muitos vírus para Linux. Por quê? É uma simples lógica. A pessoa que vai fazer um vírus, digamos que eu vou fazer um vírus. Se eu for fazer um vírus, eu vou fazer para atacar a maioria da população ou só um pedaço da população? Quem que eu vou querer atacar, professora Gabriela? Olha, eu acredito que você vai querer atacar a população inteira, né? Pois é, só que se eu não tenho como atacar a população inteira, então eu vou tentar pegar a maioria da população. Por exemplo, eu vou fazer um vírus para roubar a senha de banco. Eu vou fazer um vírus que eu consigo roubar a senha de banco de 20% da população mundial ou para roubar de 80% da população mundial? Vocês aí podem me responder. Eu não vou fazer para roubar 80% da população mundial, por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro, eu não quero só 20%, eu quero tudo. Então, por essa ganância, as pessoas acabam desenvolvendo vírus para aquele sistema operacional que é mais utilizado no mundo, que atualmente é o Windows. Mas esse cenário ele vem mudando muito, principalmente com o desenvolver dessas novas distribuições do Linux. Por exemplo, o Ubuntu é uma das versões do Linux mais utilizadas no momento. E ela está ganhando o mercado. E graças a Deus ela é segura. Então as pessoas que desenvolvem vírus estão tendo dificuldades para desenvolver vírus para essa ferramenta. Então esse é mais um benefício para vocês se vocês utilizarem o Linux. Continuando ainda, o Ubuntu ele pode ser utilizado direto do CD, que é chamado Live CD. Ou seja, você pega o CD do Ubuntu, coloca lá no teu drive de CD e reinicia teu computador. Quando você reinicia teu computador, ele já vai iniciar o sistema operacional Ubuntu sem você ter que instalar nada. Então ele mostra para você o sistema operacional Ubuntu e você não teve que apagar nenhum arquivo teu, você não teve que correr o risco de perder dados, perder informações por causa da instalação do Linux. Você consegue usar ele diretamente do CD. Então isso é uma outra vantagem que a gente tem, tá? Continuando. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o sistema operacional Ubuntu. Então, a gente tem a área de trabalho, como a gente tem lá no Windows. A área de trabalho do Windows, a gente vai ter a área de trabalho do Ubuntu. Então, alguns recursos que a gente tem nessa área de trabalho é que a gente pode acessar com o botão direito do mouse sobre a área de trabalho, ou seja, no fundo da tela. A gente aperta com o botão direito, a gente pode acessar uma função que é muito importante para a gente, que é alterar o plano de fundo. Tá? A gente acessando essa opção vai abrir uma janela. E nessa janela a gente tem as opções de alterar o tema. O tema é a configuração do que você está vendo. Então, por exemplo, quando você quer alterar o fundo da tela, quer alterar o ponteiro do mouse, aquele desenho, aquela flechinha que aparece, você quer alterar as cores das janelas, você quer alterar a aparência da tua tela, você vai usar essa janela aqui. Além disso, você pode alterar também fontes e efeitos visuais. Então vamos dar uma olhada como é que é essa janela? Vou mostrar aqui para vocês. Então quando vocês acessam lá com o botão direito e vão lá nessa opção de alterar plano de fundo, a gente tem essa janela aqui. Nessa janela a gente pode então escolher alguns planos de fundo que já estão pré-definidos. A gente pode alterar o tema inteiro aqui, a gente pode alterar o plano de fundo, que é essa tela, a gente pode alterar as fontes, a gente pode alterar os efeitos visuais e a gente tem mais algumas opções. O que é interessante para a gente aqui que eu ainda não falei? Professora Gabriela, você tem uma ideia para dar para esse pessoal? Vamos lá. Professor, por exemplo, se eu quiser colocar uma foto da minha filha ou da minha neta, por exemplo, no caso de vocês aí, que estão no polo nos assistindo, como é que eu faço para fazer isso? Então, pessoal, quando a gente quer alterar a imagem de fundo, se ela não estiver disponível aqui nessa parte onde eu estou fazendo o X, a gente tem a possibilidade de colocar uma foto, por exemplo, do seu neto, do seu filho, ou até do seu marido, do seu cachorro, sei lá. Você tem essa possibilidade. Percebam que a gente tem um botão aqui, que eu vou marcar de vermelho, que é o chamado adicionar. Nesse botão adicionar, a gente tem a opção de incluir uma imagem que não esteja disponível nessa opção do plano de fundo. Então você vai nesse botão adicionar e seleciona o plano de fundo que você desejar, que você preferir. Ali você vai poder escolher a foto que você quiser,
Se você quer colocar foto do teu cachorro de estimação ou do teu gato de estimação, você pode colocar, sinta-se livre, não tem problema para isso, tá bom? Então, pessoal, vou continuar aqui. Na área de trabalho, a gente tem dois painéis principais, que são os chamados painel superior, que é esse daqui. Ele se chama painel superior porque ele vai estar bem em cima na tela. E ele apresenta algumas opções, que são elas aqui: aplicativos, locais, sistema e esse desenho aqui, que é o nosso navegador web, tá? Além disso, a gente tem o relógio aqui e a gente tem um botão de liga e desliga que eu vou explicar lá no final da nossa aula para que ele serve. Além do painel superior, a gente tem também o painel inferior. Esse painel inferior é onde aparecem os aplicativos e as áreas de trabalho. Eu fico pensando aqui agora, professora Gabriele, essa barra daqui tá meio vazia, não tá? Tá mesmo, professor. Mas para que essa barra é útil, professor? Então, uma barra vazia, aparentemente, não tem utilidade nenhuma. Mas essa barra, quando você começa a abrir os aplicativos, esses aplicativos vão aparecendo nessa barra, como lá no Windows acontecia naquele menu iniciar. Então, os aplicativos, quando estão presentes nessa barra, você pode alternar entre eles. Por exemplo, eu estou com a calculadora aberta e estou com o meu editor de texto aberto. Eu preciso fazer uma operação na calculadora e colocar a resposta no meu editor de texto. Como que eu posso fazer isso se eu estou com as duas abertas, mas quem está na minha frente agora é o editor de texto? Então você vai nessa barra aqui, nesse painel inferior, e seleciona quando tiver a calculadora aqui, para você poder fazer a tua operação. Terminando a operação, você vai lá e seleciona o teu editor de textos, que vai estar aqui do lado, e continua escrevendo nele. Além disso, eu falei que aqui aparecem também as áreas de trabalho. Mas, professor, não era só uma área de trabalho que tinha? Então, no Windows a gente tem só uma. No Linux, se vocês repararem aqui embaixo, a gente tem 4 áreas de trabalho, que estão separadas aqui por quadradinhos. Tem um quadradinho aqui, um quadradinho aqui, um quadradinho aqui e outro ali. Então, você alterando ali, vai alterar o que você está olhando. Então, por exemplo, na primeira área de trabalho, você pode deixar teu editor de textos. Na segunda área de trabalho, você pode deixar a calculadora e assim sucessivamente. Além disso, nessa barra inferior, a gente tem mais uma opção aqui, que é a lixeira. Essa lixeira a gente vai explicar mais para frente, tá bom? Outro painel que a gente tem, que é na barra superior, é o painel chamado aplicativos. Então, nesse menu é onde vão estar todos os aplicativos que estão instalados no teu computador. Então, por exemplo, você que tem lá instalado no teu computador um monte de joguinho, um monte de coisas para passar o tempo, aonde que vai ficar nesse menu? Se vocês observarem, aqui a gente tem uma opção que é Jogos. Nesse menu Jogos tem uma flechinha aqui. O que significa essa flechinha? Significa que a hora que você coloca o mouse em cima, um outro menu aqui do lado vai ser aberto. E esse menu vai ter os jogos que você tem. Por exemplo, um jogo que todo mundo aí deve gostar e deve conhecer, Paciência. Outro joguinho que a gente pode ter é o chamado Campo Minado. Lógico que vocês não jogam isso enquanto estão trabalhando, mas quando vocês não estão trabalhando, vocês estão jogando, podem jogar, né? Então ali vão estar todos os jogos que você vai ter instalado no teu Linux. Além disso, a gente tem outros menus aqui, vamos acompanhar? Então, as coisas que a gente pode usar para acessar a internet vão estar nesse menu que diz aqui Internet. As coisas que a gente vai usar, por exemplo, para trabalhar, para editar imagem, para alterar texto, para fazer uma planilha eletrônica, vão ficar aqui, escritório e gráficos. Onde gráficos são os softwares para trabalhar com imagem e o escritório são os softwares onde a gente vai trabalhar, por exemplo, com editor de texto, com planilha eletrônica, com apresentação de slides. Por exemplo, essa apresentação que eu tenho aqui foi construída num software que estaria nessa opção escritório ali, tá? Além disso, se você quer um programa e ele não está instalado no teu computador, você pode usar essa opção que está aqui, que é Central de Programas do Ubuntu, e você pode usar ela para selecionar um software que ainda não está instalado no teu computador. Para o pessoal que gosta de escutar música e assistir vídeo por aí, a gente tem a opção dos programas multimídia.
E esses acessórios é onde vai ficar os aplicativos que são, por exemplo, a calculadora, esse tipo de aplicativo que são acessórios mesmo. Tá? Continuando aqui, só para dar uma dica para vocês, caso não saiba para que serve um aplicativo ou uma opção que tem lá, você pode sempre deixar o mouse em cima, como está aqui nessa imagem, e vai ser exibido para você uma descrição dessa ferramenta. Então, essa descrição, ela vai tentar fazer com que você entenda para que serve aquela opção que você está com o mouse em cima. Por exemplo, aqui, eu estou na opção pesquisar por arquivos. Eu deixei o mouse ali em cima e apareceu escrito essa descrição: localizar documentos e pastas neste computador por nome ou conteúdo. Então agora eu já entendi para que serve. Então se eu vou nessa opção pesquisar por arquivos, ele vai localizar um arquivo ou uma pasta pelo nome ou pelo conteúdo dele. Então se eu quero achar um arquivo e eu não sei onde é que eu guardei, eu uso essa opção. A gente tem, então, em todas as opções vai ter um comentário. E essa dica funciona em qualquer opção. Tá? Continuando aqui, a gente tem as janelas. As janelas funcionam muito parecidas com as janelas lá do Windows. A janela do Windows a gente tinha a possibilidade de redimensionar, mover, fechar, maximizar ou minimizar. Tá, a funcionalidade dela é igual, a única diferença é que no Windows esses botões estavam deste lado da janela. E agora as opções estão aqui, ó, deste lado da janela aqui, do lado esquerdo. Se vocês observarem aqui embaixo do slide, eu dei um zoom ali para mostrar para vocês como que funciona, como que são os botões. Então a gente tem os mesmos botões, ó, o X, que é para fechar, o menos, que é para minimizar, e esse quadradinho que é para maximizar a janela. Além disso, quando a gente coloca o mouse em algum dos cantos da janela, por exemplo aqui, o mouse se transforma em umas setinhas dessa maneira que eu desenhei, e agora você pode redimensionar essa janela, aumentando e reduzindo na largura. Além disso, se você selecionar aqui no cantinho, ou seja, bem na diagonal, você tem a opção de redimensionar ela tanto na largura como na altura, num clique só. Você clica ali, fica segurando e ela vai ser redimensionada na largura e na altura, tá bom? Se você quer redimensionar só na altura, você colocaria então a setinha do mouse aqui, ele se transformaria numa coisa parecida com isso, e você redimensionaria na altura, tá bom? Então, pessoal, continuando, a gente tem alguns aplicativos. Um deles, lá, que é bastante útil, que a gente tem no Ubuntu, é o chamado analisador do uso de disco. Para que será que serve um analisador do uso de disco? Então, o nome já tenta deixar claro para a gente para que ele serve. Ele vai tentar analisar o uso do disco. Ah, tá, é meio lógico isso, né? Mas como isso? Então, a gente tem um disco lá no computador que vocês estudaram lá na primeira aula com o professor Luiz, que é o chamado HD, que é o nosso disco rígido, que é onde vão ficar todos os nossos arquivos armazenados. As nossas músicas, os nossos vídeos, os nossos arquivos, por exemplo, da atividade supervisionada que vocês vão fazer, ou que vocês já fizeram, os nossos arquivos dos nossos slides das aulas, vão ficar todos armazenados nesse HD. Quando você acha que teu HD já está cheio, como que você pode saber quanto está sendo utilizado desse teu HD para saber se você ainda tem espaço livre ou não? Então, nesse programa chamado analisador do uso de disco, a gente tem uma opção aqui, ó, varrer pasta pessoal, e uma outra opção aqui que é um HDzinho desenhado. Nessa opção do HD ali, ele vai aparecer como está o uso do teu disco. Então ele vai mostrar graficamente para você, e em porcentagem, como está ali no nosso slide, que eu já escrevo para vocês aonde que está, ele vai mostrar, por exemplo, o uso do disco, 50%. Então significa que você usou só metade desse disco. Ou, por exemplo, o uso do disco 100% significa, nossa, meu disco está cheio, eu tenho que apagar alguma coisa. Tá? Então aqui é onde eu vou mostrar para vocês agora, é onde vai estar aparecendo quantos por cento você está utilizando. Então aqui eu estou com 100% do uso do sistema de arquivos, e um total do sistema de arquivos está sendo usado 26%. Então eu estou com 26% do uso do meu HD, e esse 100% ali é o sistema de arquivos, ou seja, os arquivos do Linux estão usando 100% dessa parte do meu HD. Tá?
Continuando, em acessórios a gente ainda tem a calculadora. Se vocês observarem, essa calculadora ela é um pouco diferente da calculadora que a gente tinha no Windows. Por quê? Agora a gente tem umas opções diferentes aqui, ó. Calculadora básica, calculadora avançada, calculadora financeira e calculadora programável. Então, a calculadora básica é essa calculadora que está sendo exibida aqui na tela. Que ela faz aquelas contas de mais, menos, vezes, dividir. São as calculadoras mais simples que a gente tem na vida real. A calculadora avançada, ela tem uma infinidade de funções que a gente às vezes nem sabe para que serve, mas ela tem todas as funções possíveis de uma calculadora. Além disso, a gente tem essa outra calculadora chamada financeira. O pessoal que usa essa calculadora financeira é geralmente o pessoal da administração ou da contabilidade, que ela faz, por exemplo, cálculo de juros, juros sobre juros, o pessoal aí que comprou a casa, financiou a casa própria lá no Minha Casa Minha Vida, quer calcular quantos % de juro vai pagar nesse financiamento, vai utilizar essa calculadora financeira aí. Ela vai ter as funções de cálculo de juros e cálculo de correção monetária que a gente precisa para fazer esse tipo de conta. Além disso, a gente tem uma calculadora programável, que é a calculadora que a gente utiliza os programadores, as pessoas da área de informática. Tá bom? Além disso, a gente tem mais um software que é bastante útil, que é o chamado Gedit. O nome G vem por causa de um aplicativo que a gente tem no Linux, que é chamado Gnome, que na verdade é só essa tela gráfica que você está vendo do Ubuntu, é chamado Gnome. E o Edit é porque ele serve para edição de textos. Então aqui a gente tem um software onde a gente pode escrever textos, salvar documentos, pode abrir documentos de texto, pode imprimir esses documentos, e ele é chamado Gedit. Temos alguma pergunta aí no fórum, professora Gabriele? Sim, professora, a gente tem uma pergunta aqui de uma aluna nossa, está perguntando, essa função que a gente tem, ela é a mesma que o bloco de notas? Essa pergunta é muito boa porque é interessante que vocês estão pensando e fazendo associação entre os dois sistemas operacionais. E vocês estão vendo que as mesmas coisas que tem lá, tem aqui também. Então, esse aplicativo chamado Gedit é realmente muito parecido com o bloco de notas. Ele serve para você fazer as mesmas coisas, ou seja, escrever um texto, e ele ainda vai além, porque aqui a gente está com a opção texto sem formatação. Mas esse texto pode receber formatação. Então a gente pode, além de escrever o texto, a gente ainda pode colocar fonte, tamanho de fonte, esse tipo de característica no texto que a gente está escrevendo. Então, ele é um bloco de notas muito mais elaborado, mas ele já vem grátis junto com o Linux. Vamos seguir para frente. Então, pessoal, como que a gente cria um arquivo no Gedit? Então, se a gente voltar aqui no slide anterior, a gente tem esses ícones aqui em cima, e eu vou dar um zoom só nessa parte aqui, para mostrar para vocês como que a gente cria um arquivo novo. Então, perceba, se eu não sei criar um arquivo novo, não sei para que serve esse desenho aqui, eu deixo o mouse em cima, ele aparece a dica. Lembram que eu falei da dica? Então, está aqui a dica. Ó, cria um novo documento. Ah, então eu achei o ícone que eu quero. Se eu clicar aqui, eu vou criar um novo documento. Quando você clica ali, a barra que a gente tem aqui em cima, não sei se vocês estão acompanhando aí, essa barra que está escrito documento sem título, com um xizinho, ela vai começar a criar novos documentos. Ó, documento sem título 1 estava lá. Quando eu apertei uma vez, apareceu documento sem título 2. E continuando, ele apareceu depois documento sem título 3. Então eu tenho agora 3 documentos novos que foram criados e a princípio eles estão sem título, ó. Ele não tem nome nenhum. Tá, mas e agora? Eu já peguei e criei meu documento novo e agora eu quero dar um nome para ele, quero salvar esse arquivo no meu disco. Como que eu faço? Então vamos continuar aqui. Você tem a opção salvar que está aqui em cima, junto com a opção abrir e novo documento, tá? Continuando aqui, vou dar o zoom, mostrar para vocês, está aqui a opção salvar. Então, nessa opção salvar, abre essa janela, que é muito parecida com aquela janela de salvar que a gente tinha no Windows, que ela vai abrir a opção salvar como, porque é a primeira vez que você está salvando o arquivo, onde você tem a opção de escolher o nome do arquivo que você quer. Então eu escrevo o nome aqui,
Tá? O nome que você escrever aqui é o nome que vai ficar no teu arquivo, é o nome que vai ficar armazenado lá no teu HD. E daí você tem a opção ainda aqui, selecionar a pasta que você quer gravar. Então, salvar na pasta. Aqui atualmente está selecionado documentos. Ou seja, aqui mostra o caminho dessa pasta. Então, está dentro da pasta home, dentro da pasta casa, dentro da pasta documentos. Então ali, só porque eu deixei o mouse em cima, aparece a dica também. Além disso, aqui a gente tem como navegar para outras pastas, caso a pasta que você queira não esteja disponível nesse menu que tem a flechinha aqui. Tá bom? Escolhendo a pasta onde você quer salvar e o nome do arquivo, você pode clicar em salvar, que está aqui, e ele vai gravar o teu arquivo nessa pasta. Tá bom? Além disso, você tem como abrir um arquivo que já foi salvo. Para você abrir um arquivo que já foi salvo no Gedit, você vai naquela opção abrir, que é do lado do salvar, vou voltar lá para vocês verem. Aqui, a opção abrir, ela vai abrir esse menu que está aqui na frente, que é abrindo um arquivo do Gedit. Ao abrir o arquivo, você tem a opção de escolher em qual local está esse arquivo, ou seja, você tem todas as pastas aqui, então você pode escolher o local onde está esse arquivo, e os arquivos vão aparecer aqui, ó, onde está escrito os arquivos estarão aqui, tá? Aqui é o caminho que eu tinha falado para vocês, ó, home, casa, documentos, então o arquivo vai aparecer aqui. Você seleciona o arquivo e aperta nesse botão abrir, ele vai exibir para você o texto desse arquivo que você editou. Continuando, a gente estava vendo atualmente os aplicativos que a gente tinha, então a gente viu agora a calculadora e o Gedit, que são aplicativos muito úteis, principalmente quando você estiver trabalhando aí na tua escola. Por exemplo, eu tenho que escrever uma carta pro meu filho, sei lá. Escreve lá no Gedit, manda imprimir. Eu tenho que escrever um memorando e enviar lá para a diretora da escola. Como que você vai fazer isso? Através do Gedit. Eu tinha que fazer um orçamento para poder solicitar compra de papel. Para eu fazer esse orçamento, eu vou usar a calculadora e vou usar o Gedit. Uso os dois juntos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um outro menu que a gente tem aqui, que é o menu locais, que é esse menu que está aberto aqui. Lá na nossa barra superior tem essa opção, então apertando lá em locais, a gente tem todos esses locais aqui. Que a gente está vendo, ó, pasta pessoal, que é a minha pasta, ou seja, a pasta do meu usuário. Tem uma opção mostrar área de trabalho, que a hora que você clica ali, ele minimiza todos os aplicativos que estão abertos e mostra o fundo da tela para você. Tem a pasta documentos, que é geralmente onde a gente vai armazenar todos os nossos documentos, por exemplo, atividade supervisionada que vocês vão ter que fazer. A gente tem uma pasta chamada músicas, que é onde vão ficar todos os nossos arquivos de música. Uma pasta imagens, vídeos e assim sucessivamente, tá? Além disso, a gente tem algumas outras pastas que não aparecem ali, que agora é importante a gente entender um pouquinho sobre elas. Então, entendendo o menu locais, como que ele funciona. Todo esse material vocês têm no livro didático de vocês, tá? Então, a pasta chamada barra, que é, se vocês olharem, tem uma barra aqui na frente de todas as outras pastas. Essa pasta chamada barra, ela é chamada pasta raiz. Por que ela é chamada pasta raiz? Porque ela é o início de tudo. Ou seja, ela é quem vai ter todas as outras pastas dentro. Então, por exemplo, essa pasta chamada bin, ela está dentro da pasta raiz que está aqui na frente, ó. Então, dentro da pasta raiz, que é o barra, vai ter a pasta bin. Dentro dessa pasta bin, vão ficar os arquivos e programas do sistema. Então, vou apagar aqui só para ficar mais fácil para vocês observarem. Então, dentro dessa pasta bin, ficam os arquivos dos programas do sistema. Ele recebe o nome de bin por causa que, em inglês, um arquivo compilado, ou seja, aquele arquivo que você pode executar, ele é chamado binário. Então, é por isso que ele é chamado bin, binário. Tá? Por isso que ele recebe esse nome. Outra pasta que a gente tem é a pasta chamada boot. Boot na informática significa iniciar. Por exemplo, eu vou reiniciar a minha máquina. Em inglês, reiniciar a máquina é chamado reboot, ou seja, reiniciar. Então esse boot vem do inglês, que é você dar o início a um computador.
Então essa pasta boot é onde vão estar todos os arquivos de inicialização do sistema. Então, aqueles arquivos que o sistema operacional precisa para iniciar a execução dele, vão ficar nessa pasta chamada boot aqui. Tá? Além disso, a gente tem outra pasta que se chama /dev, que é onde a gente vai ter todos os arquivos de dispositivos de entrada e saída. Ou seja, eu tenho um mouse, comprei um mouse hoje. O meu computador não conhece esse mouse. Por quê? Ele nunca viu esse mouse. Eles nunca foram apresentados, eles nunca se viram. Então, para ele funcionar, ou seja, para o computador conseguir entender o que esse mouse faz e como que ele tem que conversar com esse mouse, eu preciso ter um negócio chamado driver. Que driver em inglês significa motorista. Ou seja, é a pessoa que vai guiar o computador para conseguir conversar com esse mouse. Quando eu conecto esse mouse, esse driver fica armazenado nessa pasta ali, que é a pasta que vai ensinar para o nosso sistema operacional como que eu piloto esse mouse. Por quê? Eu não sei como funciona um mouse, então você tem que me ensinar. Então, essa pasta dev é onde vão ficar todos esses arquivos que controlam os dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída, vocês devem lembrar da nossa aula com o professor Luiz, que é qualquer dispositivo que a gente tenha interação. Por exemplo, o teclado é um dispositivo de entrada. A hora que eu escrevo no teclado, aquelas teclas que eu estou apertando passam para dentro do nosso computador. Então, está entrando no nosso computador. Já a impressora, ela faz o quê? Ela pega aquela folha que você escreveu lá no teu Gedit ou em outro editor de texto e ela materializa aquela folha, ou seja, ela imprime. Ela faz aquele dado que está dentro do teu computador se tornar real. Então a impressora é um dispositivo de saída. Além disso, você tem um scanner. O que o scanner faz? Você coloca a folha lá em cima e manda ele escanear essa folha. Ele faz o quê? Ele suga aquela folha para dentro do computador. Não é? É uma coisa meio engraçada de pensar, mas é mais ou menos o que ele faz. Então ele pega aquela folha que é do mundo real e digitaliza ela para dentro dele. Por quê? O computador não tem como tocar a folha, ler a folha. Ele faz uma foto daquela folha e armazena para você. Então é um dispositivo de entrada. Então todos esses dispositivos vão conter um arquivo dentro dessa pasta que vai ensinar o computador o que ele faz e como que o computador tem que lidar com ele. Além disso, a gente tem outra pasta chamada etc, que ela contém arquivos de configuração do sistema. Tá? Outra pasta é a chamada home, onde vão ficar todos os diretórios contendo os arquivos do usuário, e essa pasta aqui eu vou grifar até com outras cores junto, porque ela é a pasta que vocês mais vão lidar com ela. Por quê? É a pasta onde vão ficar todos os arquivos de vocês. Estou colorindo aqui, está ficando tudo pintadinho, porque ela é importante. E por que eu estou falando de todas essas pastas? Eu vou falar de mais algumas. Porque se vocês forem fazer um concurso público, a grande maioria dos concursos públicos onde vocês vão ter que lidar com Linux, eles perguntam esse tipo de coisa. E muita gente não sabe. Para que serve a pasta dev? Agora vocês já sabem. Serve para armazenar os arquivos que ensinam como o computador trabalha com cada dispositivo. Vamos para frente então? Então, pessoal, continuando, a gente tem algumas outras pastas. A pasta chamada lib, ela vem do inglês, que é library, ou seja, biblioteca. Viu? O professor de informática também é um professor de inglês, está ensinando inglês para vocês. Library vem de biblioteca em inglês. E a abreviação de library é lib. Então, nessa pasta ali é onde a gente vai ter as bibliotecas que são compartilhadas por programas e módulos do kernel. Kernel. Que palavra é essa? Kernel nada mais é do que o coração do teu sistema operacional. Então, o teu sistema operacional, ele tem uma partezinha dele lá que é o que controla tudo. É ele que controla, por exemplo, o teu HD, controla o teu mouse, controla o teu teclado, controla a tua memória, controla tudo. Ele é o coração ou o cérebro do teu sistema operacional. Se ele der problema, todo o sistema operacional para. Então, esse kernel nada mais é do que isso. É um pedaço do teu sistema operacional que é a parte mais importante dele. E é a parte que controla tudo. Então, nesse diretório, nessa pasta chamada lib, é onde ficam as bibliotecas e os módulos do kernel.
Ou seja, essa pasta, se você apagar, teu sistema operacional não funciona mais. Tá bom? Além disso, a gente tem uma outra pasta chamada MNT, que é o ponto de montagem temporário, ou seja, quando eu tenho um arquivo que eu quero acessar do meu pendrive, esse pendrive ele não está conectado no meu computador. Então eu preciso montar esse pendrive no meu computador, ou seja, encaixar ele lá. Quando eu encaixo ele lá, ele tem que aparecer para mim na tela, uma pasta do meu pendrive. Como que vai funcionar isso? Então eu vou fazer um desenho aqui para vocês. É mais ou menos assim. Você tem o teu computador e você tem uma porta aqui. Essa porta é uma pasta que vai estar nesse diretório MNT. Quando você conecta o teu pendrive, é como se você tivesse engatado aqui uma outra sala lá nessa tua casa. Então o teu pendrive agora pode ser acessado através dessa porta aqui. E essa porta é o quê? É um ponto de montagem temporário, ou seja, é uma pasta que está lá no teu sistema operacional vazia. Então é como se você tivesse uma porta na tua casa, que a hora que você abre não tem nada lá do outro lado, mas você deixou aquela porta por quê? Ah, porque eu vou ampliar a minha casa. Meu tio faz isso sempre. Toda a casa dele tem uma porta que você abre e se você não se cuidar, você cai para fora. Por que ele faz isso? Porque ele sempre quer ampliar a casa dele. Nunca ampliou, tá? Mas ele sempre quer ampliar essa casa. Então, é mais ou menos isso aqui. Você tem uma porta ali que você vai ampliar a tua casa. Nesse caso, o teu computador. A hora que você conecta o teu pendrive, você está engatando uma salinha a mais na tua casa, onde você vai ter acesso àqueles arquivos que estão no pendrive. Tá? Além disso, a gente tem uma outra pasta chamada root, que em inglês root significa raiz, e essa pasta chamada root é a pasta do administrador. O administrador é o usuário principal do nosso sistema operacional. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele na sequência. A gente tem uma outra pasta chamada SBIN, e essa pasta ela tem arquivos especiais. São programas usados pelo root, ou seja, por esse usuário principal, para administração e controle do sistema. Então, nessa pasta SBIN são os arquivos especiais. O S é de special em inglês, ou seja, especial, e o bin é de binário, que eu já tinha explicado para vocês. Então, é a pasta dos arquivos binários especiais. Além disso, a gente tem uma outra pasta chamada TMP, que é a pasta com arquivos temporários, que são gerados por programas. Ou seja, eu estou lá editando um texto, esse texto ele tem que ficar armazenado em algum lugar. Aonde ele fica armazenado? Nessa pasta TMP. Então, essa pasta temporária ela armazena os arquivos que ainda não foram gravados no disco. Então, enquanto eu estou editando esse arquivo, os arquivos ficam ali nessa pasta TMP. A hora que eu salvo, ele vai ser salvo naquela pasta que eu falei para ele salvar. Tá bom? Então, essa pasta também é muito importante para a gente. Além disso, a gente tem mais duas pastas aqui, que são a pasta USR, que é a abreviação de usuário, em inglês user, e ela contém a maior parte de seus programas, normalmente acessível como leitura. Todos os arquivos do usuário devem estar aqui. Por quê? Quando você quer acessar um programa, por exemplo, eu tenho instalado aqui o Messenger e quero acessar esse Messenger, ele vai estar nessa pasta. Eu tenho acesso para acessar esse Messenger. Então, ele vai estar nessa pasta, eu clico lá em Messenger, ele abre o Messenger para mim. Se eu quero acessar um outro aplicativo, por exemplo, quero acessar o meu browser, Firefox, por exemplo. Eu clico no Firefox, esse Firefox está onde? Está nessa pasta USR, que são os aplicativos do usuário, por isso ela se chama USR, User. Além disso, a gente tem uma outra pasta chamada var, que são informações variáveis. Contém a maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do sistema. Tá, eu não sei se vocês conseguem imaginar algum programa que faça isso, mas tem um que é muito importante para todos os servidores, principalmente servidor de banco. Por quê? Existe um arquivo que é chamado log do sistema. Esse arquivo ele armazena todas as coisas que estão acontecendo no sistema. Ou seja, se eu vou lá e tento entrar com a minha senha e erro a senha, ele armazena essa tentativa e erro que eu fiz nesse arquivo. Então ele faz como se fosse uma descrição de tudo o que aconteceu, um diário. Então olha, às, 10h30 da manhã eu tentei acessar com esse usuário e não consegui, deu senha errada.
Depois às 2 horas da tarde eu tentei acessar com esse usuário de novo e não consegui. Então ele vai armazenando isso. Lógico, se for um usuário que está errando a senha mesmo, uma hora ele vai acertar. Quando ele acertar, ele armazena lá. Este usuário conseguiu efetuar o logon lá, ou seja, ele entrou no sistema, porque ele acertou a senha. Mas se for um usuário malicioso, por exemplo, assim, eu não sei a senha da professora Gabriele, mas eu quero acessar a senha dela. Então o que eu faço? Eu fico tentando. Vou tentar aqui, Gabriele, Gabi, e vou tentando. Pode ser que uma hora eu acerte, não sei. Se eu falei tua senha, me desculpe, professora. Mas vai que eu consigo, né? Então eu posso ir tentando. Só que se eu fico tentando muitas vezes, uma hora ele bloqueia a senha. Quando ela for falar, nossa, por que minha senha está bloqueada? O usuário lá vai ver, tem aqui, você tentou 525 vezes a senha errada. Por quê? Porque eu não consegui acertar a senha. Então, vai estar armazenado ali quantas vezes eu tentei. Vai estar armazenado, possivelmente, se eu acessei à distância, como, por exemplo, um e-mail. Se eu vou acessar um e-mail, eu acesso no servidor direto. Vai ficar armazenado lá qual é o meu endereço, da onde que eu sou. Para poder saber quem é a pessoa que está tentando sacanear a Gabriele. E aí, se a polícia quiser, ela pode fazer todo o rastreamento e chegar em mim e falar, você vai preso. Por quê? Você está tentando fazer uma coisa ilícita. Tá? Então até se cuidem com isso na internet. Não fiquem tentando acertar a senha dos amigos. Pode ser que vocês acertem, mas se vocês não acertarem, pode sobrar para vocês. Tá? Então aqui tem a ilustração dessas pastas que eu acabei de falar para vocês. Então a gente tem aqui as pastas, bin, boot, pasta dev, pasta etc, pasta home, pasta lib. E a gente tem várias pastas aqui. Tá? Tem uma pasta, inclusive, que eu risquei por cima dela aqui, que é uma pasta chamada CD-ROM. O que essa pasta faz? Então, quando você clica em cima do teu CD, ele vai fazer aquilo que eu falei para vocês da casa, lembram? Que tem a porta aqui. A porta aqui é o drive de CD. Quando você clica nessa pasta aqui, nessa porta vai ser engatado o teu CD aqui. Então agora você vai ter acesso ao teu CD-ROM. Então quando você clica ali, ele aparece todos os teus arquivos do CD nessa pasta. A pasta, antes de você clicar nela e antes de você colocar o CD no teu drive, ela estava vazia. Quando você coloca o CD, aparecem todos os teus arquivos ali, como se você tivesse conectado esse módulozinho da tua casa. Você aumentou a tua casa agora em mais um pedaço aqui, que seria o CD-ROM. Tá? Falando na casa como se fosse o teu computador. Então aqui a gente tem todas as pastas, só para ilustrar para vocês. E essas pastas podem ser acessadas enquanto vocês estão executando o computador de vocês. Além disso, eu falei para vocês de usuários. O que seriam usuários? Então a gente tem, pode ter várias pessoas que usem o mesmo computador. Eu não sei, professora Gabriele, lá na tua casa, no teu computador, quantas pessoas usam o computador? Olha, lá em casa somos em 3, cada um tem usuário, já para não ter esse problema que nem o professor falou, de um tentar acessar a senha do outro, né? Mas somos 3 usuários. Que legal, então olha, eles utilizam o computador da seguinte maneira, eles têm 3 usuários. Cada usuário tem a sua área de trabalho, tem as suas configurações, os seus arquivos pessoais, a sua privacidade. Então, cada usuário desse vai ter um nome e uma senha. No Linux isso é bem seguro. No Windows antigamente não era, mas atualmente também é seguro. Então, só para falar para vocês aqui, no Linux, quando você instala ele pela primeira vez, existem 2 tipos de usuários principais e vem um usuário de cada uma dessas classes. A primeira delas é a chamada administrador, ou seja, é aquele usuário que eu falei para vocês, root, que é o nome dele, que ele tem todas as permissões, ou seja, ele tem poder para tudo. Ele consegue, inclusive, acessar os arquivos dos outros usuários. Mas por que ele tem esse poder? Porque ele é quem controla tudo. Ele é quem é o dono do computador. Então, ele tem que ter poder para tudo. Não é para ser usado de forma maliciosa, ou seja, vou lá acessar os arquivos da minha irmã para eu poder ver o que ela está fazendo, não sei o quê. Não é para ser dessa maneira, mas ele tem poder para isso. Por que ele tem tanto poder? Porque vai que acontece da minha irmã esquecer a senha dela. Como que ela recupera essa senha? Não recupera mais. Ou ela lembra da senha ou já era. Esse usuário aí consegue alterar a senha dela. Então ele consegue colocar uma outra senha para ela e falar assim, olha, agora a tua senha é essa. E daí ela pode alterar a senha para o que ela quiser.
Então é importante que exista esse usuário, mas é importante que a senha desse usuário não caia nas mãos erradas. Além disso, ele tem acesso a todas as pastas, inclusive as dos outros usuários, mas ele é um usuário que ele não é para ser usado todo dia. Você não vai usar esse usuário para acessar a página da internet, para baixar arquivo, para acessar vídeo, foto, essas coisas. Você vai usar esse usuário só para configuração, para em caso de emergência. Então é muito importante que esse usuário tenha a senha gravada num lugar escondido que ninguém tem acesso, tá? Além disso, a gente tem o que a gente chama de usuário normal, que é o usuário que a gente vai criar um lá para nossa mãe, um para nosso irmão, um para o nosso primo, sei lá, para todo mundo que usa esse computador. Esse usuário normal vai ter permissões restritas, então ele vai ter acesso ao quê? Só aos arquivos dele e não aos arquivos dos outros. Vai ter acesso então para alterar todas as configurações da sua área de trabalho, mas não dos outros. Além disso, ele tem acesso só à sua própria pasta. Daí você deve se perguntar assim, professor, mas eu tenho um arquivo e eu quero deixar minha irmã ter acesso a esse arquivo, porque a gente é confidente, ela sabe tudo o que acontece na minha vida, e eu quero dar acesso para ela. Eu posso? Pode sim. Com o botão direito na pasta que você quer dar acesso para ela, você tem uma opção lá que é segurança. Você pode alterar a segurança lá e falar, a usuária, por exemplo, Ângela, que é o nome da minha irmã, tem acesso a essa pasta. E daí eu estou concedendo o direito para ela entrar ali. É como se fosse assim, eu tenho o meu quarto, eu dou uma cópia da minha chave para ela e falo, agora você pode entrar. Ela não precisa saber a minha senha. Com a senha dela, ela entra. Tá bom, pessoal? Continuando, a gente tem aqui, então, a pasta do usuário. Quando a gente tem um usuário, a gente tem acesso direto a essas pastas. São as pastas que já vêm por padrão no nosso sistema operacional. Então a gente tem aqui as pastas. E agora eu pergunto para você, professora Gabriele, para que servem todas essas pastas? Não precisava só de uma? Então, professor, essas pastas servem para a gente poder organizar os nossos documentos. Seu arquivo de música você vai colocar na pasta própria de música. Suas imagens da festa do final de semana que vocês tiveram, você pode colocar na pasta direto da pasta de imagens. E seus documentos, atividades supervisionadas, seus livros, seus documentos com relação a, digamos, eu quero separar uma pasta exclusiva para o curso que eu estou fazendo. Você vai lá e cria essa pastinha e coloca todos os seus documentos que você quer dentro dessa pasta. Não é isso, professor? Exatamente isso, professora. Então, essa pasta aqui, você tem o poder de organizar da maneira que você quiser. Eu não gosto de música, eu não gosto de vídeo, que é o que acontece com vocês, porque vocês não escutam música, não veem vídeo, eu sei. Então, vocês não saem final de semana, porque eles estão sempre estudando, professora Gabriela, eles não fazem nada no final de semana, então eles não têm foto, eles não têm nada. Eles só estudam, então eles vão ter só a pasta documentos aqui, porque é a única pasta que eles usam, que é onde estão todos os slides das nossas aulas, é onde eles gravam as atividades supervisionadas, é onde eles editam todos os documentos deles. E eu sei que vocês são alunos muito dedicados e que vocês não têm foto, vocês nem sabem o que é câmera digital, porque isso aí é só para quem tem tempo, né? Mas vocês não querem ter essas outras pastas, então eu posso apagar essas pastas? Pode. Lembrem que isso daqui é como se fosse o quarto de vocês. Quer apagar essas pastas? Eu não curto música, eu não curto vídeos, eu não tenho fotos, então eu vou apagar isso aí porque não serve para nada. Posso apagar? Posso. A pasta é tua. É como se fosse teu quarto. Eu tenho uma caixa aqui que diz músicas, eu vou jogar tudo pela janela. Apaguei, pronto. Eu posso fazer isso. Eu tenho poder para isso porque essa pasta é minha. Então, lembrando que essas pastas já vêm pré-definidas porque eles presumem que as pessoas sejam normais, ou seja, elas escutem música, elas vejam vídeos, elas tenham fotos e elas tenham documentos, que essa parte é a mais importante para vocês. Vocês devem estar com essa pasta cheinha no final do nosso curso, tá bom, pessoal? Além disso, a gente tem algumas funções quando a gente fala de pastas. Então, a gente pode, por exemplo, criar uma pasta que não existe. Que nem a professora Gabriele falou, eu quero criar uma pasta com o nome informática, só para nossa disciplina, para colocar todos os slides e todos os trabalhinhos que a gente vai fazer. Cria essa pasta. A gente pode selecionar arquivos lá na nossa pasta. A gente pode selecionar de duas maneiras, como o professor Luiz explicou para vocês. A gente pode selecionar em bloco, ou seja, eu clico com o mouse,
seguro e arrasto esse mouse até um outro pedaço, ele vai fazer um quadrado aqui. Vou fazer com outra cor para mostrar para vocês. Ele vai fazer um quadrado partindo daquele ponto até esse. E todos os arquivos que estiverem aqui no meio vão ser selecionados. Então esse é o seleção em bloco. Ou a gente pode selecionar aleatoriamente, que é aquela seleção que a gente utiliza o botão Ctrl do nosso teclado. Então você segura a tecla Ctrl e daí vai clicando em cima dos arquivos. Clica num arquivo, por exemplo, que está aqui. Vou colocar todos os arquivos aqui só para dar de exemplo. Então a gente tem esses 6 arquivos, eu quero selecionar só esse primeiro arquivo e esse último arquivo. Clico no primeiro, seguro a tecla Ctrl, clico no segundo, eles vão ficar selecionados esses 2 arquivos. Daí, se você quer copiar, você pode copiar os arquivos utilizando aquela tecla de atalho que vocês lembram lá do professor Luiz, que é Ctrl mais C. Ah, professor, eu não lembro desses negócios. Você fica falando Ctrl C, Ctrl V, e o que significa isso? Então, esses atalhos servem para facilitar a vida de vocês. Eu não lembro? Não tem problema. Tem outro jeito de fazer. Lembram que eu falei para vocês que a gente da área da informática geralmente desenvolve diversas formas de você fazer a mesma coisa? Então, você quer copiar um arquivo e não lembra do Ctrl C? Seleciona eles, clica com o botão direito. 98% das vezes vocês resolvem o problema de vocês com o botão direito. Não sei o que fazer? Clica com o botão direito. Dependendo de onde você clicou com o botão direito, ele vai funcionar e vai resolver teu problema. Então, se você clicou em cima do arquivo e não funcionou, clica em cima no fundo, se funcionar, pode resolver teu problema. Então, dependendo de onde você clique com o botão direito, vai aparecer um menu diferente. Se você não conseguiu onde você clicou agora, tenta clicar em outro lugar. O botão direito resolve quase todos os nossos problemas. Além disso, a gente pode mover arquivos, a gente pode apagar arquivos e pastas, como a gente fazia lá no Windows. Então é um sistema operacional que vocês já puderam perceber que é muito parecido, ou seja, oferece as mesmas funcionalidades do nosso sistema operacional Windows, que não sei se é o que vocês utilizam aí na escola, mas aqui no Paraná a gente não utiliza ele nas escolas, a gente utiliza o Linux. Por que a gente pode utilizar os dois? Porque eles são muito parecidos, eles oferecem funcionalidades iguais, eles servem para a mesma coisa. Então vamos continuar aqui. Além disso, a gente tem a lixeira. E para que serve a lixeira? Eu vou fazer uma pergunta agora para a professora Gabriele. Professora Gabriele, você alguma vez já excluiu algum arquivo e você se arrependeu depois? Já, professor. Foi aquele trabalho que tinha que ser entregue para amanhã e acabei excluindo esse item. Daí como é que eu faço para recuperar esse item de novo? Então, isso não é uma coisa difícil de acontecer. Acontece muito. Já aconteceu comigo diversas vezes. Uma vez eu fiz uma cópia do arquivo, ou achei que fiz a cópia do arquivo, e apaguei o arquivo e falei, eu tenho copiado lá. Meu Deus, quase morri. Por quê? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Apaguei o negócio, precisava daquele troço, não consigo mais. Não dava mais tempo de fazer de novo. Graças a Deus existia a lixeira. Então eu fui lá na lixeira, ele estava lá ainda, eu pude escolher a opção de restaurar um item excluído. E essa opção salvou minha vida, professora Gabriela, porque se não tivesse essa opção, eu estava ferrado. Como que eu ia fazer tudo aquilo de novo? Não dava tempo. Então, graças à lixeira, eu consegui recuperar aquele arquivo. Então, se você apagou um arquivo e quer recuperá-lo, a lixeira tem essa possibilidade. Digamos que você apagou esse arquivo e não quer ele mais de jeito nenhum. A foto do teu ex-namorado, do teu ex-marido, do teu ex sei lá o quê. Eu não quero mais essas fotos, quero que suma na minha vida. Como que eu faço? Eu apago, ele vem para a lixeira. Eu vou na lixeira e escolho uma opção que tem lá, que é eliminar permanentemente um arquivo. Ou esvaziar a lixeira, que seria equivalente a eu pegar aquela lixeira e pôr lá na frente da minha casa para o lixeiro levar embora. Dá para recuperar? Até dá, mas olha o trabalho que dá. Tem que ir lá no lixão procurar. No computador é a mesma coisa, é como se você tivesse que fuçar o lixão lá. Não é fácil, tá? E outra opção que a gente tem é usando pendrive, CDs e DVDs, que é aquilo que eu falei para vocês. Então vocês têm sempre que montar ele, como se você conectasse lá na tua casa o módulozinho do teu CD, o módulozinho do teu DVD ou do pendrive. Isso o Linux, Ubuntu, já faz para vocês sozinho. A única opção que você tem que fazer é que nem lá no Windows, que você vai ejetar aquele dispositivo.
Então, quando você conecta ele, aparece um ícone com aquele botão de eject que tem lá no videocassete de vocês. Videocassete é meio antigo, mas no DVD de vocês, no Blu-ray de vocês, tem esse botãozinho ali também. Você clica ali, ele ejeta aquele dispositivo e você pode desconectá-lo agora. Para você acessar a internet, no nosso Linux, a gente tem um software que tem em quase todos os sistemas operacionais de hoje em dia, que é o chamado Mozilla Firefox. E esse ícone é tão conhecido por vocês que eu até mostrei para vocês lá no começo, na nossa área de trabalho. Você clica em cima dele, ele vai abrir o navegador e vai funcionar como em qualquer outro sistema operacional, muito parecido com o Internet Explorer. Eu não vou falar mais sobre ele porque a gente vai ter uma aula só dele, para vocês entenderem bem como ele funciona, tá bom? Continuando. Usei meu computador, fiz tudo o que eu queria, editei meus arquivos e agora o que eu faço? Eu tenho que desligar o meu computador. Então, para eu desligar o meu computador, ou para eu reiniciar esse computador, ou para encerrar esse computador, eu vou naquele botãozinho que tinha no painel superior, que era um botãozinho de liga e desliga. Nesse botãozinho, quando você clica ali, aparecem todas estas opções. O que são essas opções? Bloquear a tela, ele vai bloquear a tua tela e você só desbloqueia com a tua senha. Por que você bloqueia a tela? Para não deixar, por exemplo, o teu irmão vir e te sacanear. Por quê? Lá na minha casa, meu irmão me sacaneava muito, ele mudava o fundo de tela. Eu tinha um fundo de tela que eu gostava muito, que era do Pica-Pau, ele ia lá e colocava um fundo de tela num negócio que eu não gostava, que ele gostava, que era aquele Guerra nas Estrelas lá, que eu sou um pouco velho. Mas eu não gostava daquilo. Quando eu chegava lá, me dava até um mal, assim, de ver aqueles caras com as orelhas pontudas, aqueles troços esquisitos. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso. Mas ele me sacaneava porque ele sabia que eu não gostava. Então, se eu bloqueasse a tela, ele não poderia fazer isso, mas eu era pequeno e não sabia disso. A gente tem aqui as outras opções, que são as mais importantes para a gente, que é encerrar sessão, suspender, hibernar, reiniciar e desligar, que são as mesmas opções que tem lá no Windows, que a gente viu com o professor Luiz, tá bom? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é o Linux, a gente aprendeu sobre a história dele, a gente aprendeu sobre a área de trabalho, alguns dos painéis que a gente tem lá, os diretórios principais que a gente tem, alguns aplicativos, e a gente agora aprendeu como encerrar o Linux. Já usei o Linux, não quero mais usar ele, como que eu desligo ele? Naquele botãozinho. E se vocês tiverem um tempinho para estar pesquisando, conhecendo algum sistema que tem o Linux, procurem aplicar isso que o professor passou para vocês para ter uma área maior, né? Vão praticando, pessoal, porque isso é muito importante. Se a gente não pratica, a gente esquece. É que nem matemática. Se você não aprende, não vai fazendo a tabuada lá 5.235 vezes, você não entende a tabuada. Tem gente que não entende até hoje, depois que já fez tudo isso, né? Professora Gabriele, não chore. Pois mas infelizmente nossa a aula gente acabou por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, né, vim substituir o professor Luiz, que não estava aqui, mas semana que vem temos mais uma aula aí com vocês e até mais. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado, professora Gabriele. Não sei como que eu poderia dar essa aula sozinho, muito obrigado por você estar aqui. Espero que você volte mais vezes. Pessoal, continuem estudando e até a próxima.